Bom, vamos para mais uma videoaula. Dessa vez vamos conversar um pouco sobre os aspectos gramaticais relacionados à sintaxe, mais especificamente sobre as orações coordenadas. Primeiro, é preciso que a gente relembre alguns conceitos básicos que vão nos ajudar na compreensão das orações coordenadas. Primeira coisa, a oração é qualquer enunciado que gira em torno de um verbo. Então, se você identifica em um enunciado um verbo, você diz que esse enunciado é uma oração. Lembrando que, quando nós encontrarmos uma locução verbal, o que é uma locução verbal? Dois verbos juntos, um auxiliar, um principal, onde um fica conjugado e o segundo fica no infinitivo, gerúndio ou particípio. Isso configura uma locução verbal. Quando nós temos uma locução verbal, nós contamos como se fosse apenas um verbo. Então, se em um determinado enunciado, um parágrafo, um período, você encontrar 10 verbos, você vai dizer que esse período tem 10 orações. Se você encontrar em um enunciado uma locução verbal que é composta por dois verbos, você não pode dizer que ali tem duas orações, e sim que tem apenas uma oração, porque uma locução verbal corresponde a uma oração. Então, o número de verbos é exatamente igual ao número de orações. Então, é assim que a gente faz a diferença entre período simples e período composto. Período simples é aquele formado por apenas uma oração, ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Período composto é formado por duas ou mais orações, ok? A partir desses conceitos básicos, nós precisamos fazer a diferença entre um período que é composto por coordenação e um período que é composto por subordinação. Período composto, eu tenho duas ou mais orações. Ele pode ser um período coordenado, quando cada oração tem sua estrutura completa, ou seja, autônoma. Dentro dessa oração, por exemplo, eu encontro um sujeito, um predicado, um objeto, um adjunto. E esse período vai ser composto por subordinação quando houver uma dependência sintática entre as orações. Então, se essas orações são independentes, eu digo que o meu período é formado por coordenação. Se essas orações são dependentes sintaticamente, eu digo que esse período é formado por subordinação. Vejamos os exemplos. Primeiro eu digo, todos os dias, Ana olhava o céu e admirava a beleza das nuvens. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Identificar o verbo. Então, a gente já identifica que nós temos o verbo olhava e temos o verbo admirava. Se nós temos dois verbos, então nós temos duas orações. Primeira oração vai, todos os dias Ana olhava o céu. E a segunda oração, e admirava a beleza das nuvens. Perceba que, quem é que olhava o céu? Ana. Então, Ana é o sujeito. Todos os dias é o meu adjunto adverbial de tempo. Ela olhava o quê? Bom, ela olhava o céu, é o meu objeto direto. Então, essa oração, ela tem uma estrutura completa nela mesma. Agora, observe a segunda. E admirava a beleza das nuvens. Quem é que admirava a beleza das nuvens? Está subtendido que é ela. Ela, Ana. Então, o sujeito existe aí. Admirava o quê? A beleza das nuvens, objeto direto. Então, nós temos duas orações que têm estruturas completas, elas são autônomas. Então, eu digo que esse período todo, lembrando que é o período, começa na letra maiúscula e termina no ponto. Então, eu digo que esse período todo é composto por coordenação. Agora, observemos essa segunda oração. Eu havia prometido a mim mesmo que nunca mais iria chorar à toa. Então, eu tenho aqui havia prometido, locução verbal,
Perceba que o primeiro verbo está conjugado e o segundo verbo está no particípio. E nós temos iria chorar, que também é uma locução verbal. O primeiro verbo está conjugado e o segundo verbo está no infinitivo. Lembrando que o verbo no infinitivo é a sua forma nominal. Quando o verbo termina em AR, ER ou IR. Então, nós temos duas orações. Eu havia prometido a mim mesmo que nunca mais iria chorar. Então, vamos lá. Quem é o sujeito de havia prometido? Eu. Havia prometido o quê? Que nunca mais iria chorar. Então, a gente percebe que essa segunda oração aqui, ela é o objeto direto do verbo, ok? Então, a segunda oração é dependente da primeira. Então, eu digo que essa oração aqui é uma oração subordinada, ou seja, esse meu período, que é composto por duas orações, é um período subordinado. Por que que é subordinado? Porque eu tenho uma segunda oração que depende da primeira oração, ok? Mas nós vamos nos deter apenas nas orações coordenadas. As orações coordenadas, elas podem ser classificadas em assindéticas. Esse a significa não e esse sindéticas, conjunção ou ligação. E sindéticas, que é a própria conjunção. Então, quando as orações coordenadas não tiverem conjunção, eu digo que ela é assindética. Se ela tiver conjunção, eu digo que ela é sindética. Então, eu digo, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Eu tenho 3 orações, porque eu tenho 3 verbos. Cada oração dessa, ela não tem conjunção. Então, é oração coordenada assindética. Depois eu digo, era domingo, a manhã estava linda, mas havia pouca gente na praia. Então, nós temos a conjunção mas, estabelecendo uma ligação entre a primeira e a segunda oração. Então, primeira, segunda oração não tem conjunção, assindética. Terceira oração que tem a conjunção é chamada de sindética. Quais são as relações de sentido que as orações coordenadas podem estabelecer? Uma relação de adição. Então, eu digo que é uma oração coordenada aditiva, estabelece uma relação de soma ou continuidade. Adversidade, oração adversativa, estabelece uma relação de oposição. Alternância, oração coordenada alternativa, ela pode estabelecer uma relação de alternância ou simultaneidade. Conclusão, oração coordenada sindética conclusiva, quando se estabelece uma relação de conclusão. E explicação, a gente tem uma oração coordenada explicativa, quando estabelece uma relação de explicação. De acordo com o sentido que essa conjunção vai ter no texto, eu posso dizer, classificar essa oração coordenada. Lembrando, por que que é coordenada? Porque essas duas orações, 2, 3 ou 4, não importa, são independentes sintaticamente. Por que que são sindéticas? Porque tem a conjunção. E aí, de acordo com o sentido que ela expressar, ela vai ser classificada em uma dessas 5 classificações das orações coordenadas, ok? Aqui está a nossa fonte e bons estudos, pessoal!